tema que eu quero abordar hoje é: a fé deixa rastros de justiça social. Eu quero convidar você a ler comigo a parábola de Mateus 25. Nós vamos ler a partir do versículo 31, uma parábola bem conhecida e que tem muito a ensinar a todos nós num período como esse. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amém. Apesar de todo esse sofrimento que a pandemia do coronavírus tem gerado, todo o transtorno, toda a dificuldade, né, de irmos e virmos, algumas coisas não estão funcionando, algumas empresas estão entrando num período muito crítico no seu aspecto financeiro, a nossa rotina normal foi quebrada, muitas pessoas estão em casa, você sabe muito bem o que tem acontecido, alguns estão quase com a cabeça explodindo porque acompanham o noticiário diariamente e o dia todo, e isso tem feito algumas pessoas, inclusive, quase passarem mal, né? E quando a gente olha para isso tudo, a minha pergunta essa semana foi: o que de bom a gente pode tirar disso tudo? Existe algum proveito que a gente pode enxergar num período como esse? E eu creio que sim, existe. Existe um proveito de, por exemplo, estarmos com as igrejas, ou como algumas igrejas, com a nossa igreja, eu falo especificamente da nossa igreja. Existe um proveito, na minha perspectiva, de estarmos com a nossa igreja com as portas fechadas nesse período. É claro que a gente queria muito estar junto, você sabe muito bem disso, eu tenho certeza que você compartilha do mesmo sentimento que eu. É claro que a gente queria estar com todos os ministérios funcionando normalmente, naquela dinâmica que a gente está acostumado, mas
eu percebo que Deus está realizando algo na igreja enquanto ela está com as suas portas fechadas. Deus está realizando algo na nossa igreja congregacional Ágape enquanto nós estamos com as portas fechadas, e eu penso que isso que Ele está fazendo só seria possível num momento como esse. E o que seria isso? O que será esse algo proveitoso que Deus está fazendo, que nós podemos enxergar num período como esse, onde a nossa igreja está com a porta fechada? Eu entendo que nós estamos tendo a oportunidade de resgatarmos uma visão do Novo Testamento, de uma igreja que está na rua, de uma igreja que se reúne quando pode, nós infelizmente não estamos podendo, mas que não faz das suas reuniões, dos seus encontros, a coisa mais importante, ou que não faz dos seus encontros a única coisa importante de tudo aquilo que Deus pode realizar, e de tudo aquilo que Deus espera que a nossa igreja faça a serviço do reino, do seu reino, do reino de Deus. Eu entendo que quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente percebe que a igreja está na rua, que a igreja está desalojada de um lugar específico, ela está em todo lugar, ela está vivendo a sua fé na sociedade, ela está vivendo a sua fé na família, ela está vivendo a sua fé enquanto vai ao mercado comprar alguma coisa. O Novo Testamento mostra para a gente uma igreja completamente envolvida com as pessoas lá fora, uma igreja completamente envolvida com aquilo que a gente chama de justiça social. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, justiça social não tem nada a ver necessariamente com uma ideologia política. Não tem a ver com isso. A Bíblia, inclusive, coloca essa necessidade do povo de Deus estar engajado com a justiça social e coloca isso num nível que nenhuma ideologia política consegue receber isso completamente. Porque a visão bíblica é tão completa e tão complexa, é tão gigante, é tão grandiosa, que isso não cabe em argumentos políticos. Então não é de política que a gente está falando, não é de partido A ou de partido B, a gente está falando do chamado para a igreja, o chamado do reino de Deus, o chamado para servir a Deus enquanto servimos as pessoas. E aqui eu percebo nesse texto muitas lições para a gente, mas eu queria, antes de tudo, trazer para você dois conceitos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que ajudam a gente a compreender o porquê que a igreja deve estar envolvida com a justiça social, com o socorro do oprimido, com o socorro do faminto, com o socorro daquele que não tem onde morar, com o socorro daquele que está doente, com aquele que não tem o que vestir, como o texto que nós lemos. Por que a igreja precisa estar envolvida com isso? Será que isso não é uma responsabilidade do poder público? Jesus está dizendo, eu espero que vocês estejam envolvidos com isso. E aí eu quero trazer dois conceitos do Antigo Testamento que percorrem toda a Bíblia e que ajudam a gente a perceber que o Evangelho tem tudo a ver com isso que nós chamamos de justiça social, com o socorro daquele que está em necessidade. O Evangelho tem tudo a ver. O primeiro conceito são duas palavras do Antigo Testamento, duas palavras hebraicas do Antigo Testamento que ajudam a gente a compreender. A primeira é a expressão hebraica mispá. Mispá é, na verdade, a ideia de justiça reparadora. Vou explicar isso. É a ideia de que alguém está em sofrimento, não deveria estar em sofrimento, mas está naquele momento. E o povo de Deus, então, age para reparar uma situação que está de um jeito que não deveria estar. A Bíblia mostra para a gente que o povo de Deus, que o plano de Deus, na verdade, para as pessoas, é que tudo, que esse mundo acontecesse ou fosse guiado de forma perfeita. O plano de Deus é de que o pobre não fosse oprimido, de que ninguém passasse necessidade. Mas e quando isso acontece? Aí ele espera que o seu povo haja com justiça reparadora, ou seja, vá lá
e com ações emergenciais corrija aquilo que está fora do lugar. Quando chega ao nosso conhecimento que alguém está sem alimento para comer, que uma família que tem crianças não tem o que comer no dia seguinte, não era para que isso acontecesse. E aí Deus nos chama, eu lhe chamo para que vocês reparem isso, para que vocês ajam com justiça reparadora, para que vocês vão lá com amor e misericórdia e reparem o que está errado. Alimentem o faminto. A Bíblia mostra isso para a gente. O texto que nós lemos, vamos voltar a ele já já, mostra isso para a gente. A segunda expressão, além dessa ideia de justiça reparadora, a segunda expressão é a expressão tzedaká, que significa retidão. É a ideia de termos relacionamentos corretos com as pessoas. Ou seja, porque Jesus veio restaurar o meu relacionamento com Deus, e é isso que ele faz na cruz do Calvário. A Bíblia diz que antes de Jesus morrer, nós estávamos num estado de inimizade com Deus, porque nós somos pecadores. Mas depois da morte de Jesus, para todo aquele que o recebe como Senhor, o estado de inimizade é interrompido. Nós somos agora filhos de Deus. Nós estamos em paz com Deus. E aí, porque nós estamos em paz com Deus, Deus nos chama a estarmos com um relacionamento correto também com as pessoas. É por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa se relacionar com as pessoas. Precisa estar buscando corrigir o seu relacionamento com aquele que sofre, inclusive, com aquelas pessoas que estão em situação de dificuldade. Talvez o mundo aí fora olhe para alguém que está com fome, que não tem o que comer e diga, é preguiçoso. A igreja não tem autoridade para dizer isso. Nós temos que nos relacionar com ele da mesma forma, no mesmo padrão, através do qual Deus se relacionaria com eles. Então nós precisamos ir lá socorrer, porque é isso que Jesus faria, é isso que Jesus veio fazer no meu relacionamento com o Pai. Então nós temos duas coisas aqui. Nós primeiro precisamos entender que nós somos agentes de reparação. Nós somos agentes de Deus para socorrer quem está em necessidade. Mas nós temos agora o dever de criarmos relacionamento com essas pessoas, relacionamentos amorosos. Então nós não vamos até essas pessoas por obrigação, nós não vamos até essas pessoas por interesse, nós vamos até essas pessoas por causa do amor que Jesus colocou no nosso coração, porque agora nós estamos num relacionamento correto com as pessoas, não baseado em interesse, como por exemplo acontece no meio político, mas baseado em amor, o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. E aqui no capítulo 25 de Mateus, Jesus está falando dessa justiça social. Ele está mostrando para a gente que a credencial do verdadeiro crente são as boas obras, as obras de misericórdia, as obras de compaixão, as obras que socorrem aqueles que estão em necessidade. E aqui eu quero dizer para você uma coisa bem importante. Em nenhum lugar a Bíblia diz para a gente que nós seremos conhecidos e reconhecidos pelo tanto de vezes que a gente vai ao monte. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ir ao monte. Ir ao monte é legal, meu irmão. Não num período como esse que a gente tem que ficar em casa. Mas ir ao monte é uma bênção. Orar junto com os irmãos ao ar livre, isso é uma coisa extraordinária. É muito bom. Muito bom. Mas não são atitudes como essa que dão a credencial do verdadeiro cristão. Em nenhum lugar na Bíblia a gente tem, por exemplo, dizendo que se você tiver uma determinada teologia, você aí sim será conhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus. Em nenhum lugar. A gente tem na Bíblia várias vezes dizendo que nós seremos conhecidos pela prática das boas obras. Mateus 5,16, Jesus diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e então eles glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O que é que faz o mundo enxergar Deus, glorificar a Deus? Jesus está dizendo, são as nossas boas obras, são as obras de amor e de misericórdia da igreja do Senhor Jesus.
Aqui no capítulo 25, Jesus está dizendo, ó, quando vocês vestem, quando vocês alimentam, quando vocês socorrem a um dos meus pequeninos, vocês fazem isso a mim. O Tiago, na sua epístola, diz para a gente que se nós dizemos que temos fé, mas nós não mostramos ela em obras, nós não mostramos boas obras que dão testemunho da nossa fé, a nossa fé é morta, ela não serve de nada. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, ele vai dizer a importância de amarmos as pessoas. Então, o que é que dá a credencial de um verdadeiro discípulo de Jesus? É a maneira como ele se relaciona com as pessoas, são as suas boas obras em relação àqueles que estão em necessidade. É o seu amor na sociedade, manifesto em obras concretas na vida e diante dos olhos das pessoas. É isso que dá credibilidade de que nós somos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. É no Evangelho de João que Jesus diz que o mundo conheceria que nós somos discípulos dele se nós amássemos uns aos outros. Então, perceba que a credencial do verdadeiro discípulo de Jesus gira em torno do amor a Deus, mas desse amor a Deus que também é amor ao próximo, desse amor que se torna real e concreto em atitudes de amor e de misericórdia, atitudes de compaixão. Então Jesus está dizendo isso para a gente. E aí eu quero dizer para você, fazer uma pergunta para você: de que maneira o crente deve estar compromissado em propagar essa justiça social? Essa justiça que não é só uma caridade, porque aí eu quero dizer para você, cara, quando a gente fala de caridade, parece que é algo esporádico. Caridade soa como alguma coisa que você faz quando dá. Caridade soa como alguma coisa que você faz um pouquinho e se livra daquilo. A Bíblia chama a gente a estarmos envolvidos com a justiça, com o socorro de quem não tem. E isso não é, Jesus não está dizendo, ó, quando der para vocês fazerem, façam. Jesus não está dizendo, ó, quando sobrar, aí vocês façam alguma coisa. Ele está dizendo, ó, se envolvam com isso. Façam isso de forma contínua. Então esse é o chamado de Jesus para a nossa igreja. Ele está nos chamando e nos dando a oportunidade nesse período de nos envolvermos com a justiça social, com o socorro de quem está passando fome, com o socorro de quem não tem o que vestir, com o socorro, por exemplo, como nós temos nos movimentado nesses últimos dias, em socorrer uma família que mora numa casa que não tem portas. Você está percebendo que essas últimas noites são muito frias, muito geladas. Se você na sua casa com seu edredom sente frio, imagina o que sente alguém que não tem porta na sua casa para fechar, para impedir que o frio entre com tanta força. Então, é nesse caminho que Jesus está nos convidando a trilhar a nossa jornada de amor a Deus, servindo as pessoas. Então, como é que a gente vive isso? Como é que a gente vive isso? Primeiro, com a compreensão de que servir aos homens, na Bíblia, é tão sagrado quanto servir a Deus. Onde que isso acontece aqui nesse texto? Você percebeu o texto comigo? Que Jesus está contando uma parábola de que o rei voltará e que ele vai se assentar e vai julgar as pessoas. E ele vai dizer assim, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, porque vocês me alimentaram quando eu tive fome, vocês me vestiram quando eu tive frio, vocês me cuidaram de mim, me visitaram quando eu estive enfermo e estive preso. E aí esse pessoal diz, ué, Senhor, quando nós fizemos isso a ti? E aí Jesus, o rei da parábola, diz o seguinte, quando vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, vocês assim fizeram a mim. O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que servir as pessoas é também servir a Deus. Servir com obras de amor àqueles que estão em necessidade
é servir a Deus. Por isso que ele está dizendo, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Então, perceba que muitas vezes a gente divide as coisas da nossa vida entre aquilo que é sagrado e aquilo que é comum. E aí quando a gente fala de alguma coisa que se relaciona ao templo, que se relaciona aos ministérios da igreja, quando a gente fala de alguma coisa que se relaciona à dinâmica interna de uma igreja, a gente fala, isso é sagrado. Quando a gente lembra da escola dominical, a gente fala, isso é sagrado. Quando a gente fala do pequeno grupo, a gente fala, isso é sagrado. Mas quando a gente fala de servir as pessoas, de entregar alimento para quem está faminto, para algumas isso é até importante, mas não é tão sagrado quanto. Jesus está dizendo, está errado. Porque quando vocês fazem a Ele, vocês fazem a mim. Então, olha só, meu irmão, servir aos homens, motivado por esse amor a Deus, é tão sagrado quanto servir ao próprio Deus. Porque Ele diz para a gente que quando servimos aos pequeninos, estamos fazendo a Ele. Tudo que vier à vossa mão, faça como quem faz a Deus. Essa é a primeira compreensão que a gente precisa ter aqui, de que o serviço aos homens é tão sagrado quanto o serviço a Deus. E aí eu quero perguntar para você, meu irmão, você tem visto isso nessa mesma proporção? Você tem estado preocupado em servir as pessoas? Eu não sei se você percebeu, e é claro que percebeu, a nossa dinâmica comum da igreja foi interrompida. A gente não pode mais ficar dizendo, eu sirvo a Deus todo domingo, quando eu vou lá na... Isso não existe mais, não nesse período. Onde é que você está servindo a Deus? Você serve a Deus enquanto serve a sua família. Você serve a Deus enquanto serve seu vizinho. Você serve a Deus quando você toma conhecimento de alguém que está em necessidade e você se movimenta em socorro a essa pessoa. Então aqui a gente está percebendo que servir a Deus é sagrado. Servir as pessoas também é sagrado, também é culto, também é adoração a Deus. Quando entregamos um alimento na casa de alguém que está em necessidade, fazemos isso como um culto de gratidão a Deus, como um culto de louvor a Deus, porque sabemos que quando fazemos a um dos pequeninos, estamos fazendo ao próprio Deus. Então, eu convido você a pensar nisso, a refletir sobre essa dinâmica. Não fique apenas aí nesse período lamentando porque está com saudade de se reunir com as pessoas. É claro que nós estamos. Meu irmão, se movimente em relação às pessoas que estão à sua volta. Faça isso e você vai ter a compreensão de que você, enquanto serve alguém, está servindo ao próprio Deus. Não percamos essa oportunidade. Se a rotina normal da igreja tivesse sido mantida aqui para a gente, talvez a gente não tivesse com isso tão escancarado diante dos nossos olhos. Mas é porque a gente teve que parar as coisas aqui no templo que a gente está vendo, eu tenho que continuar servindo a Deus. Onde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso na minha rua, eu vou fazer isso na minha casa, vou fazer isso quando eu perceber no grupo de WhatsApp da igreja um movimento para socorrer alguém. E você está percebendo que isso está acontecendo toda hora no nosso grupo de WhatsApp. Toda hora. Toda hora. Isso, servir a Deus, é sagrado. É sagrado vir aqui e entoarmos canções a Ele. É sagrado a missão que eu tenho de pregar a palavra para que você seja desafiado por ela. Mas é sagrado também, por exemplo, essa semana, quando alguns irmãos da nossa igreja foram levar bolas e brinquedos para umas crianças de uma família que nós estamos ajudando nesse período. O sorriso daquelas crianças ao receberem as bolas nas mãos e poderem brincar com elas,
bolas bonitas, boas, de qualidade, aquilo é tão sagrado quanto o violão que eu toco aqui numa celebração. Porque quando fazemos aqui ou quando fazemos lá, fazemos como quem faz ao Senhor. Então, meu irmão, sirva aos homens, sirva às pessoas à sua volta com essa compreensão de que aquilo é sagrado. Porque você não está fazendo simplesmente aquela pessoa, você está fazendo ao próprio Deus. A segunda lição que a gente precisa tirar desse texto é que a prática da justiça social está ao alcance de todos diariamente. Talvez você pergunte assim: Jonatas, isso é muito legal, é muito bonito, mas eu não sei o que fazer. O que é que eu tenho que fazer para isso acontecer comigo? Você não precisa fazer muita coisa, meu irmão, porque isso chega até a gente. Eu duvido que nesse período de quarentena você não recebeu uma mensagem, talvez pelo WhatsApp, ou ficou sabendo pelo vizinho por cima do muro, de alguém que estava em necessidade, de alguém que estava passando tempos difíceis. Duvido que isso não aconteceu com você, porque esse tipo de coisa está acontecendo em todo lugar e a gente não precisa ir longe para termos oportunidade de manifestarmos essa justiça social. Não precisamos ir longe. Se você colocar a cara do portão para fora, você vai perceber que as coisas vão acontecer, que as pessoas vão chegar. Se você colocar o pé do portão para fora com esse desejo de Deus, eu quero servir ao Senhor servindo as pessoas. Se o Senhor quiser me usar, manda a gente aqui que eu vou ser um canal de bênção para ajudá-los. Eu vou comunicar a igreja, eu vou movimentar um pessoal e a gente vai socorrer essas pessoas. É só você fazer isso. Porque o texto diz para a gente que as coisas que são mencionadas aqui são coisas diárias. Que alguém pode pensar, a justiça social é um negócio muito grande. Jesus está dizendo, alimente quem está com fome. Vista quem está sem roupa, quem está com frio. Visite quem está doente. Dê água a quem está com sede. Jesus está dando exemplos corriqueiros do dia a dia para dizer para a gente, não há desculpa para que qualquer um de vocês diga, é grande demais para que eu possa fazer. São coisas do dia a dia. São coisas que todos nós vivenciamos. De vez em quando eu duvido que não passe alguém, um andarilho pela sua rua, pedindo alguma coisa. Eu duvido que isso não aconteça. Eu duvido que você, no grupo da sua família, não tenha recebido notícia de alguém que estava precisando de algum socorro nesse período. Então, meu irmão, não fique pensando em coisas gigantescas. Não fique pensando que você vai ter que dominar ou mudar o mundo, transformar o mundo. Primeiro, deixe que o seu próprio coração seja transformado pela graça de Deus e pelo amor do Senhor. E quando isso acontecer, sirva a Deus nas pequenas coisas que chegarem à sua mão, nas pequenas notícias e pedidos de socorro que chegarem até você. Passou alguém pedindo ajuda, ajude. Peça um endereço. Se você não tem muito com que ajudar, fala, eu não tenho, mas a minha igreja está completamente envolvida em tentar socorrer quem está em necessidade. Eu não sei o que a gente vai poder fazer, mas alguma coisa a gente vai fazer. E aí você repassa isso para a gente. Porque essa rede de relacionamento, de cuidado, faz com que o socorro chegue a quem precisa. Então, as duas lições, servir aos homens é tão sagrado quanto servir a Deus. A segunda lição, justiça social é coisa do dia a dia. É nas pequenas coisas que nós realizamos a obra do Senhor por aqueles que estão em necessidade. E a terceira e última lição, a prática da justiça social é o que distingue o crente verdadeiro. Como eu já disse, Jesus está dizendo, ele conta a parábola de que o rei colocou ovelhas do lado direito, os justos, as ovelhas do lado direito, os fiéis, e colocou os infiéis do lado esquerdo. E o que diferencia um grupo do outro?
Jesus está dizendo, aqueles que socorreram os famintos, que socorreram os sedentos, que socorreram aqueles que tinham frio, que socorreram aqueles que estavam doentes, esses deram testemunho de que a salvação tinha chegado no coração deles. Jesus não está dizendo aqui que são as nossas obras que nos salvam. Não. Em nenhum lugar a Bíblia diz isso. Jesus está dizendo, ó, vocês que foram salvos, vocês precisam demonstrar essas boas obras. Vocês precisam reagir com boas ações, com ações de misericórdia e de compaixão. Jesus está dizendo isso. O que distingue um crente verdadeiro de um crente falso é o quão envolvido ele está em socorrer as pessoas, o quão envolvido ele está em servir as pessoas à sua volta. Você pode estar envolvido com muitas coisas, meu irmão, mas o que faz da gente, o que dá um testemunho, o selo de qualidade de um cristão verdadeiro, segundo Jesus, é o quão envolvido ele está em socorrer aqueles que estão em necessidade. E aí eu quero dizer para você que isso, como eu disse agora há pouco, é algo do dia a dia. E é tão interessante porque o texto diz para a gente que eles nem perceberam que isso estava acontecendo, porque eles perguntam o seguinte, os justos, as ovelhas fiéis, eles perguntam, Senhor, quando é que o Senhor esteve com fome e nós te alimentamos? Quando foi que o Senhor teve sede e nós te demos de beber? Ou que o Senhor teve frio e nós te vestimos? Quando isso aconteceu que a gente não lembra? E aqui eu quero que você compreenda uma coisa. O texto não está dizendo para a gente que isso acontecia de forma tão rara que eles nem lembravam a última vez que aconteceu. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está falando para a gente que era tão recorrente, tão comum, que para eles era tão natural, que eles faziam sem perceber que estavam fazendo. O que Jesus está dizendo é, esse socorro, uma igreja que socorre os necessitados, deve se tornar algo tão natural na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na rotina da nossa comunidade, que vai chegar um dia que alguém pergunta, o que vocês fazem? Ah, eu nem sei. Mas aí quando a gente puxar na memória, ih, rapaz, a nossa igreja está fazendo isso, aquilo. Ou quando chegar naquele grande dia, talvez o Senhor pergunte, diga para a gente, oh, sejam bem-vindos, meus filhos, porque vocês me alimentaram quando eu tive fome. E a gente vai dizer, Senhor, a gente nunca teve com o Senhor pessoalmente, é a primeira vez. Como é que a gente te deu comida? E ele dirá para a gente, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que isso tem tudo a ver com o Evangelho. Isso não é uma filosofia política, isso é um ensino de Jesus. Isso não é uma ideologia partidária, isso é o chamado do reino de Deus. Não importa se você gosta mais da política de direita ou se você gosta mais da política da esquerda. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu estou preocupado de ver uma igreja que, além das suas intenções políticas, dos seus gostos políticos, além disso, é uma igreja que está envolvida em socorrer o necessitado, porque Jesus a chamou para fazer isso. Porque Jesus nos chamou. E Ele está nos dando, nesse período de pandemia, uma rica oportunidade talvez nós não teríamos em situação normal. Então, se você ainda não se atentou para isso, eu oro para que você se atente. Eu oro para que essa disposição em servir as pessoas envolva você. Para que você faça o que tiver que fazer, para que você coloque a mão no bolso, para que você coloque o pé na rua. Eu sei que nós estamos em período de quarentena, existem pessoas de grupo de risco, mas eu sei também que se existe um motivo que é digno o suficiente de nos fazer colocar o pé na rua num período como esse, é o motivo de servir a Deus servindo as pessoas. Esse é o grande motivo. Não estou dizendo que se você fizer isso, você não corre o risco de pegar alguma coisa. Não estou dizendo isso, porque inclusive quem serve a Deus adoece. Mas estou dizendo para você que
que esse é um chamado de Deus para a igreja. E Jesus não chamou a igreja para ser igreja simplesmente em momentos onde está tudo bem. Ele principalmente nos chamou para sermos igreja em momentos de tribulação e de caos, como esse que a gente está vivendo. Então, se você quer poder dizer que serve a Deus nesse tempo, eu digo para você, não há melhor maneira de fazer isso do que servir a Deus servindo as pessoas. Então, fique atento nas nossas publicações. Você não sabe o que fazer? A gente sabe. Então, segue a gente, porque a gente sabe. Se você não sabe qual atitude tomar, fica de olho no que a gente está apontando, o caminho que a gente está apontando, porque a gente sabe o caminho a ser tomado, porque Deus tem nos direcionado nesse caminho. E eu oro para que o Senhor te abençoe. Enquanto você serve as pessoas, que a graça do Senhor te renove, acompanhe você por onde quer que você vá. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e a sua família, que a provisão do Senhor nunca falte no seu lar. E que além disso tudo, você tenha a alegria de dizer, estou envolvido na missão de Deus. Deus está fazendo algo grandioso e Ele me chamou para participar disso. Louvado seja o nome do Senhor.